pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Por aqui estou bem, com a graça de Deus, começando mais um vídeo aqui para o canal. E o vídeo de hoje, um vídeo bem simples, mas com muito amor, muito carinho. E já vou agradecendo a cada um de vocês que está por aqui. Aos novos inscritos, minha gratidão. E sejam bem-vindos a todos aqui no meu cantinho. Aqui tem um beija-flor que está lá atrás escondidinho, não dá dando para ver, mas por aqui sempre temos beija-flor nessas plantas aqui. E já abri o vídeo nesse meu pé de hibisco aqui, porque tem muita gente que pergunta aí que planta é essa, qual o nome. Gente, isso aqui eu conheci ele sempre por hibisco fechado. Hibisco de jardim, mas hibisco fechado. Mas eu vejo aí que tem bastante gente que fala que é hibisco colibri, porque ele atrai muitos beija-flor, né, os colibris. E também eu vejo que tem gente que fala que é malvavisco. Então, depende do lugar, né, onde você mora, você encontra pelo nome diferente. Aqui essa minha lanterninha chinesa tá uma belezinha. Para quem quer planta que dá bastante flor o ano inteiro, eu super recomendo essas plantas, tanto a lanterninha quanto o hibisco. São plantas assim que tem flores sempre. Tem época que tem um pouco mais, mas vejam, em pleno inverno e está lotado. O outro hibisco que está ali ao lado, que é a flor normal, tem uma ou outra flor agora no inverno, e ele está assim, repleto de flores, né? Ele não abre completamente, né? Ele abre somente assim, ó, aqui está um botãozinho, um bem pequeno, e ele está fechadinho, porque ainda, ó, não tem aquele pistilo para lá de fora. A flor, ela fica um pouquinho mais aberta e coloca então ali esse pequeno pistilo ali para fora, né, para ser polinizado. Interessante, né? Então esse é hibisco fechado ou malvavisco, ou também hibisco colibri. Então são esses os nomes, e é assim uma planta que é muito fácil cultivo e sempre tem flores, inverno e verão. Em pleno inverno aqui no sul, e ele está assim, repleto de flores. A lanterninha também, ele flore bastante na primavera, mas olha como está esse meu. Se ele estiver, né, num local bem adubado, bem forte, ele gosta um pouquinho de água também, ele dá flores o ano todinho. Então vale muito a pena. A gente faz uma poda aí para ele não ficar muito grande. Esse meu aqui não podei, ele já está quase uma arvoreta, tá bem grande e está lindo. Olha aí, tem muitas florzinhas, gente, por todo lado tem florzinha. Então vale muito a pena ter essas plantas. Essa aqui tá bem abertinha, ó. Eu sei que tem outras cores também, né? Tem uns que chamam de balãozinho, mas são todos da mesma família, né? Elas são obutilon, é o nome delas. Se você pesquisar aí por planta obutilon, você vai encontrar então essas lanterninhas que tem várias cores, né? Mas são todas dessa mesma família. Legal, né? Muito linda, vale muito a pena. E pessoal, hoje eu vou mostrar também um pouquinho que eu estou fazendo aqui. Fiz mudanças, estou mudando aqui algumas coisas. Meu canteiro de rosa daqui da frente de casa já está bem bonito. A mudança, assim, depois que eu melhorei aqui a terra, já está cheio de botãozinho. Em breve teremos muitas rosas por aqui, graças a Deus.
Tá bem bonito. Aqui, gente, eu tirei os carrinhos de mão que estavam aqui, porque tá precisando de fazer manutenção. Não sei se mais na frente faço uma outra floreira aqui, tipo aquelas que eu tenho mais na frente. E aí, gente, aqui tinha um tronco que já estava bem podre, que foi um pinus, uma árvore de pinus que foi tirada aqui, porque ela estava embaixo da fiação e ela era muito grande e também tinha risco, né? E com um vendaval ela cair, e se ela caísse pro lado da casa, ela ia bater na casa. Então foi tirado, mas foi tirado mais mesmo por conta da fiação. E aquele tronco acabou apodrecendo, né? E aí a gente tirou, ficou um buraco aqui na grama, ficou ali onde tinha raiz. E eu já fiz um canteiro, né? Aproveitei e aí coloquei aqui essa que eu tinha comprado, né? Acho que é o jasmim. Então coloquei ele aqui, eu tinha comprado, não tinha achado um lugar ainda para colocar, então plantei ele aqui. E aí fiz aqui um arranjo com as suculentas. Coloquei aqui um vaso deitado, porque aqui, gente, é bem inclinado mesmo. Aqui é um morrinho, né, uma lomba, como a gente diz. E aí coloquei o vaso lá. Ó, ele está em formato caído, como se estivesse derramando suculenta por todo o canteiro. Aí aqui em cima eu coloquei um pouco dessa outra para dar uma cor, e também porque eu não tinha dessa aqui para colocar em todo ele, né? Eu acho que ficaria bem legal se ficasse só de uma cor também, mas aí não deu. Essas são Fantôme, olha só. Eu acho ela muito bonita, de fácil cultivo, e ela fica muito linda, muito linda. Tem muita gente que chama ela de rosa de pedra, né? Ela é muito bonita. Tá batendo sombra aqui do celular, né? Mas é porque o sol tá bem em cima. Olha aí, então desse outro lado eu coloquei essas, são agavoides. Coloquei por aqui. E, gente, ó, essas aqui estavam no carrinho de mão, estavam precisando ser transplantada. E elas estão assim, nesse formato. Essa outra aqui já estava num vasinho bem estressado, tá bem fechada. E essa aqui estava na sombra. Nem parece ser a mesma planta, né, gente? Como dá a diferença. E essas Fantôme também estavam um pouco no carrinho, outro pouco estavam aí nos vasos. Eu vou jogando, elas vão se multiplicando. Então, reuni todas aqui e ficou nesse jeito. Vou mostrar um pouco daqui de cima. Então, coloquei o vaso aqui, bem simples, um vaso de cimento, tá cheio de musgo. Deixei assim, não vou pintar, deixei ele bem rústico, porque ele tá aqui nas pedras, né? Então, um cantinho bem rústico aqui. Olha só essa cachoeira aqui de Fantôme. Se aquelas ali não ficar legal, mais na frente eu tiro e faço só Fantôme. Eu tô gostando de canteiros assim, só com uma espécie, mas como eu disse, aqui não foi possível, porque não tive Fantôme para tudo. Até tem um outro arranjo, bastante Fantôme, mas não quis desmanchar, né? Então, deixei aquelas lá e vou deixar essas aqui. Mas elas crescem rápido, então, e lá onde eu cortei ficou os tronquinhos, em breve vai ter mais. E aí ficou assim, ficou bem legal, eu gostei. Lógico, porque ainda tá recém-plantado. Depois vai fechar tudo, não vai aparecer o canteiro, vai ficar só flor, né? Só suculenta. E aí, então, vai ficar mais bonito ainda. Aí coloquei, como disse, essa minha planta aqui. Acho que é jasmim do Caribe, né? E aí coloquei aqui pra ele ficar bonito, porque eu não gosto de plantar direto na grama, né? Aqui as crianças fazendo baderna. Gente, elas destroem tudo. Meu jardim da avó tá lá horrível.
A Catarina tá destruindo tudo, gente. E ela avança nas gatas, olha só. Ela corre atrás das gatas. A gente já tem um problema, né? Aqui com a Kiara. A Kiara é uma outra cachorra que eu nem mostro, porque ela tá sempre está sempre lá no canil. A gente só solta à noite, porque ela não gosta dos outros animais. E a Kiara, como ela é grande, ela acaba, se deixar ela vai matar, né? Não tem jeito, então a gente deixa ela presa durante o dia. E queremos manter a Catarina solta, não gosta de cão amarrado, mas tá difícil, gente. Vou confessar que tá difícil. Plantas e animal não dá certo. As gatas não, né? As gatas não estragam. Mas cachorro pequeno, olha. E aqui então, gente, tá os carrinhos de mão que eu tirei de lá. Olha só. Esse aqui tá precisando, a roda dele já tá quebrada. Eu vou ver se ainda consigo restaurar. Eu vou mudar também as plantas, né? Que tá precisando de ser renovado. Aqui então eu tirei as Fantôme que estavam aqui. E aí ainda tem essas para mim tirar. E aí vou deixar aqui, nesse cantinho. Vou ter que dar uma ajeitada, né? Fazer um replante, colocar umas plantas novas. Então aqui eu tenho essa... Era uma caixa d'água, né? Velha. Então aqui eu tenho essa caixa d'água com essa cana índica, que eu deixo na caixa porque ela é bem invasiva. Então num vaso grande ou numa caixa d'água ela dá certo. E aí tem uns eônios, tem mais outras plantinhas ali que eu mantenho aí. E aí então vou deixar os carrinhos nessa direção. Acho que vai ficar bem legal, vou filmar de longe para vocês verem. Vai ficar assim, né, nesse mesmo rumo. Mas como eu disse, eu ainda vou tirar toda aquela terra, limpar, arrumar os carrinhos de mão. Esse aqui tá melhor, ele tá mais bem... tá mais conservado, né? Tem um pé dele caindo, mas tem que fazer uma gambiarra ali. E esse outro aqui ainda não tirei as plantas, estão precisando também mudar. E aí vai ficar aqui. Então umas pequenas mudancinhas aqui no jardim, né? Tô cuidando para a Catarina não vir aqui em cima. Mas tá difícil, porque se ela subir aqui em cima do canteiro, gente, não sobra nada. Não sobra nada. E aí diga pra mim se você gostou, fala aí nos comentários dessa pequena mudança. O que vocês acharam do meu canteirinho novo? Eu acho que vai ficar legal. As pedras ainda não lavei, né? Eu só coloquei elas aqui, mas com a gente vai molhando ou com a chuva ela já fica limpinha. Naquele outro canto ali, onde tinha um tronco também, eu coloquei Francesco Baldi, né? Olha só. Então vai ficar aquele tronco mais alto e aqui em volta tudo de Francesco. A Catarina, como eu disse, ó, já andou por cima. Olha como elas ficam quebradas, né? Mas a gente tem que ter um pouco de paciência e cuidar. Então eu coloquei isso aqui, que vai dar uma arvoreta também, né? E em volta aí as suculentas. Lá onde eu coloquei o meu manacá da serra, também vou colocar algumas suculentas. Nesse aqui eu coloquei suculenta grande. Já estão bem bonitas, gente, ó. Bem pegada. Então tem essa dracena aqui que tá bem bonita. Essa daqui eu pensei até que ela ia morrer, mas não. Ela vai viver sim. Ela tá com umas folhinhas verdes. Acho que ela pegou, porém ela ficou bem sofrida. Aqui a minha chuva de prata. Tá bem bonitinha. A Catarina quase arrancou ela. Aí, a sorte que deu tempo de eu vir tirar. E ela tá querendo botar um botãozinho de floral. Olha só. Recém plantei, faz uma semana que eu plantei ela aqui. Mas como elas vêm com aquele vasinho, né? A gente retira, fica aquele torrão. Então ela pega melhor. Aqui também tá nascendo bastante tagete, aquele cravinho que a gente chama cravinho de defunto, né? Não gosto de chamar ele assim, eu gosto de chamar ele de tagete. Eu acho mais bonitinho. Então tá nascendo, depois que ela ficar maior eu vou mudar, vai dar um canteiro.
porque aqui eu tinha uns pezinhos e aí já tá nascendo. Ali naquela minha cica, as formigas fizeram um formigueiro. Olha só, mas são aquelas formiguinhas miúdas. Elas não cortam, mas elas fazem um formigueiro. Vou ter que botar um produto. E jardim é assim, realidade, gente. Não é tudo às mil maravilhas. Sempre tem inseto, sempre tem... Tá botando produto, tá botando esterco. É assim. Aqui eu tirei algumas fantôme para botar lá. Então aqui eu vou fazer manutenção. Eu não sei se essa da planta aqui é uma serralha ou se é uma planta que eu tinha semeado. Tô em dúvida. Então vou deixar ela mais um pouco para ver. Ela tá com as folhas bem bonitas, mas eu achei ela diferente, um pouco diferente da serralha. E eu tinha colocado uma semente de umas florzinhas de cartão que eu tinha comprado. E aí vou deixar para ver. Então aqui ainda falta fazer a manutenção desse. Vou fazendo aos pouquinhos, né? E aqui, então, onde está o manacá, eu vou colocar algumas suculentas também. E aí vai ficando assim, né? Aí tá o meu jardim. Os animaizinhos andando por aí. Aqui, nesse lado, aonde está a minha bicicleta, tá bem bonita também. A minha suculenta que eu replantei, tão bem bonita. Aqui nessa floreira, as Vivian, tão bem bonita. Eu adoro esse colorido dessa planta, gente. É muito lindo. Olha lá a cara da sem vergonha. Isso não dá certo com essa cachorra solta por aqui, não. Mas, olha só, ela fica só cuidando da gente. Como eu estava dizendo, as Vivian são muito bonitas, dão um colorido muito bonito no jardim. Eu gosto muito. E esse aqui eu fiz um replante, né? Dessa floreira. Pegou todas, estão bem lindas. Olha como tá colorido. Então aqui é uma mistura, né? Um mix. Tem Loveling Rose. Tá bem aberta essa Loveling Rose reversa. Essa aqui é uma Kalanchoe muito linda. Dá umas cor de rosinha. Ela é bem variegada. Essa aqui é Milky Way. Essa aqui eu não lembro o nome agora. Essa aqui é uma outra Kalanchoe. Então vai ficando um mix bem bonito. Aqui nessa aqui eu coloquei as suculentas, também coloquei Lovely Rose, ó. Como eu disse, elas estão bem abertas porque choveu, né? Aí elas pegam bastante água e vão ficando bem abertas. Mas agora com esse frio que tá dando, elas vão ficar bem coloridas. Elas já estão trocando a cor. Aqui eu tenho mais duas Fantôme. Como eu disse, eu gosto muito também das Fantôme, que elas dão muito bem nos arranjos e também plantada nos canteiros. Ela é muito fácil cultivo, tanto a Fantôme como a Francesco Baldi, a Paraguaiense. São plantas assim bem rústicas, né? E bem linda. Eu coloquei junto aqui essa trepadeirinha porque eu quero que ela vá para cima ali, né, do guidon. E aí tô esperando para ver, né, se ela vai pegar. Eu tenho dela aqui também no chão. Olha só. Essa outra floreira aqui também tem Vivian, né? Tenho a Fred Ives. Então fica assim um composto bem bonito, umas plantas bem simples, rústica para a gente ter aqui no jardim. Aqui então essa composição que eu tenho com a bicicleta, com as floreiras, dá um charme aqui no jardim, né? Atrás da bicicleta eu tenho essa outra planta aqui. Agora eu esqueci o nome. Ela dá um arbustinho, mas ela dá para conduzir ela como se fosse uma trepadeira. E ela dá muitas flores. A minha ainda tá pequena. Eu coloquei ela aqui porque a minha intenção mais tarde é fazer um
um pergolado, alguma coisa assim para ela ficar, porque quando ela dá flores, dá uns cachos, né, umas pencas bem bonitas, então vai ficar aqui na frente. Então por enquanto ainda tá assim, né? Então essa é a visão aqui, um pouquinho do meu jardim. E então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um videozinho bem simples, mostrando aqui algumas curiosidades, um pouquinho do meu jardim, mostrando para vocês também que arranjos, né, bem com plantas rústicas, plantas bem simples, também dá certo, fica muito bonito. Basta aí você ter um pouco de criatividade e bom gosto que vai dar certo sim. Plantas que não requerem muito trabalho, né? Muita dedicação, que são simples, que pode deixar aí no jardim. E suculentas também dá para cultivar aí a céu aberto. Lógico, aquelas mais clarinhas, aquelas que contêm pruina, não aguentam, mas essas simples aguentam e ficam lindas, belíssimas. Hoje em dia as pessoas quase não dão valor a essas pequenas e simples, né, suculentas, mas elas são lindíssimas e vale sim muito a pena. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça, se inscreva quem não é inscrito, aperte o sininho das notificações para estar recebendo todos os vídeos que eu postar por aqui. E deixa aí um comentário, um like, que eu agradeço muito, agradeço de coração. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.